Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nós te oramos esta tarde, te agradecendo por uma oportunidade mais de estarmos na tua presença e de sermos instruídos por meio da tua palavra. Abre-nos a porta da palavra esta tarde. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Santo Espírito, nós contamos com teu auxílio. Direciona-nos, convence, faz a tua obra deste lugar. Ó Senhor, que sejamos canal, que sejamos voz, mas que sejam tuas as palavras. Subjuga todo o espírito incrédulo e resistente, todo pensamento que divaga, leva cativa a obediência de Cristo, toda a mente, esta tarde, daqueles que estão presentes, daqueles que nos assistem. Que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Dá-nos a inspiração, dá-nos a revelação. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Eu gostaria de gastar alguns minutos agradecendo a Deus pela oportunidade de poder voltar aqui na Dediceu. Como já dito, nós temos uma relação amistosa e de comunhão que já data de alguns anos. E isto é o Senhor que faz, que nos une. Agradeço a cada expressão e manifesto de carinho, cuidado dos irmãos, e em especial daqueles que presidem sobre esta casa. Ao meu amigo, pastor Reineri, muito obrigado por sempre nos dar a oportunidade de, à medida que compartilhamos a palavra, também receber da parte de Deus. É muito bom estar com o senhor, com sua família, me sinto honrado. Pastor Reineri Filho, eu louvo a Deus pelo tempo de comunhão que Deus nos tem proporcionado. Ao pastor Eliseu, Deus abençoe. Ao evangelista Rafael, eu te ouviria cantar aqui a tarde toda. Eu ao longo dessa trajetória ministerial já passei por experiências, inclusive vexatórias, né? Às vezes você tem a disputa de cantores e pregadores. Eu acho isso de uma tolice sem fim. Eu sempre celebro pelo dom que Deus confia aos outros, porque o dom que Deus confia a alguém me edifica, né? E é muito bom estar aqui. Deus continue lhe usando, lhe dando graça e lhe preservando. Queridos, vamos à palavra. O meu coração tem estado contrito ao longo desse dia. Eu creio que Deus tem algo muito especial para compartilhar conosco. E eu conto com a sua disposição para isso.
Bíblia aberta, por favor, no texto em que estivemos lendo. Aqueles que dispõem do conteúdo que foi repassado na apostila, parte do que eu falo não está inserido, você certamente tem que acrescentar, e essa é a intenção, né? Porque se colocar tudo aí, nem precisava eu estar aqui, não é verdade? Então a intenção é que você tome nota, é um seminário, e nós temos aprendido muito do Senhor. Nós, ao longo desses 3 períodos, estivemos discorrendo sobre o tema sedimentando, o que nós consideramos essencial para a compreensão. E aí começamos pela conceituação e definição da palavra. Minha família firmada na palavra. Que palavra é essa? E na primeira oportunidade que tivemos, na primeira palestra, na primeira plenária, nós falamos sobre a palavra no aspecto geral, em conceitos gerais. Depois pensamos sobre a palavra no ato criativo, pensamos sobre a palavra por meio dos profetas, pensamos sobre a palavra nos salmos, no saltério, e concluímos falando sobre a palavra no Novo Testamento. E ali afirmamos que em Cristo nós temos a plenitude da revelação de Deus. Portanto, a palavra, ela deve ser compreendida também como uma pessoa. Em Cristo existe toda a totalidade da vontade de Deus para nós. No segundo período, nós estivemos pensando sobre a nossa relação com a palavra. Se nós conceituamos e definimos o que é palavra e a forma como ela é dada e manifesta, expressa, no segundo momento nós pensamos sobre a nossa relação com a palavra. E refletimos sobre as palavras de Paulo à igreja em Colossos, quando exortava os irmãos, instruía, admoestava para que permanecessem na fé que haviam recebido, permanecessem em Cristo. E não somente isso, mas como árvores plantadas, arraigadas, cujas raízes penetram o solo e recebem segurança, subsistência e capacidade de frutificação. Encerramos com a citação das palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, texto que foi muito caro e marcante para todos nós no encerramento de ontem. E hoje nós vamos encerrar pensando sobre a densidade desse fundamento e como que ele é construído. Como que se constrói esse fundamento? Porque se a gente definiu e conceituou palavra, e depois a gente pensou sobre a nossa relação, a forma como nós estamos firmados, quais são os resultados, os benefícios de se estar firmado, inclusive um dos benefícios é o transbordar na graça e na gratidão. Hoje nós vamos pensar sobre a forma como nós construímos e lançamos essas bases. Ontem nós afirmamos que quem de fato nos planta é Deus em si. Quem nos enxerta na videira é o próprio Deus. Mas eu queria, me utilizando das palavras de Jesus e não trazer um texto para discorrer sobre um pensamento meu, mas a partir desse texto aprender com os irmãos algumas lições que eu considero caríssimas para a nossa compreensão. Nós vamos nos debruçar nesse texto e compreender o que é ter a palavra como fundamento. A gente está firmado na palavra, para estar firmado na palavra eu a considero como fundamento. Mas o que é ter a palavra como fundamento? Quais são os efeitos e os efeitos e os benefícios de se ter a palavra como fundamento? E quais são os prejuízos de não tê-la como fundamento? Então, é basicamente sobre isso que nós vamos tratar essa tarde. Nós estivemos fazendo a menção do texto, mas essas palavras de Jesus narradas por Lucas são também narradas por Mateus. Mateus também consigna em seu evangelho, no capítulo 7, versículos 24 a 27, essas palavras, mas com enfoque diferente. Aí você pode depois olhar com mais atenção. Porque se em Lucas o enfoque é na forma como se dedica para fundamentar o edifício, em Mateus o enfoque é a dimensão
da adversidade. Lucas diz assim: cavou até encontrar rocha, se aprofundou e etc. Mateus faz o quê? Choveu, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Lucas não faz a narrativa desses detalhes, porque o enfoque de Mateus é sobre a grandiosidade das adversidades que vêm para colocar à prova a construção. Lucas dá o enfoque em quê? No fundamento. Ou seja, para Lucas não importa a grandiosidade da adversidade, desde que se tenha fundamento. Porque para Lucas, o que Jesus está falando é que, e está dando enfoque, é nas suas palavras. É a relação do discípulo com as suas palavras. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Para a compreensão do texto, a gente precisa ter claro que o que Jesus está fazendo aqui é se utilizando de uma linguagem usual, inclusive já proferida pelo profeta Ezequiel. Coloca para mim Ezequiel capítulo 33. Vamos todos ler esse texto. Você pode até ler comigo lá, mas eu faço questão de que você abra a sua Bíblia e pelo menos registre aí também. Porque senão a gente vai ficar um povo viciado no telão, a gente lê tudo no telão, mas nossa Bíblia, ela fica novinha, porque a gente não. Então, abra aí a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 33, versículos 32 e 33. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Acho que ali está a NVI, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Mas pode colocar corrigida, não tem problema. Não é a RA, é a NAA. Essa daí é a revista atualizada. Se tiver a Nova Almeida atualizada. Vamos lá. Capítulo 33, versículos 32 a seguir, diz: para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Isso é um certo consolo de Deus para o profeta Ezequiel, dada a percepção de que o que ele estava falando parece que não estava atraindo atenção, e o povo não estava dando ouvidos. E eu já disse para vocês que o vínculo da instrução com o resultado é a aplicação. Já fiz isso uma vez aqui. Vou fazer de novo assim. Você está com a Bíblia? Coloca a Bíblia na cadeira aí. Abra os dois braços assim. Vamos lá. Braço direito, diga comigo, instrução. Braço esquerdo, resultado. O que é que você tem no braço direito? E no braço esquerdo? Qual é o vínculo da instrução com o resultado? Aplicação. Diga comigo, instrução, resultado. Aplicação. Se você recebe a instrução e você nunca aplica, você nunca vai ter resultado. Eu poderia já encerrar aqui e ir para casa. Se você recebe instrução e não aplica, não tem resultado. Você sabia que tem crente que está 30, 40 anos na igreja e não tem resultado porque não aplica a instrução? A gente tem doutrina toda semana, culto de oração toda semana, pregação todo domingo, escola bíblica todo domingo. Não é possível que uma multidão de instrução não provoque o mínimo de resultado na sua vida. Na igreja a gente aprende sobre ética, sobre moral, sobre administração de finanças, de sentimentos, de emoções, de relacionamento, de tudo isso. Inclusive a gente não somente aprende, mas a gente... Porque a igreja hoje é um laboratório, sim ou não? É, um laboratório social.
inclusive dos centros acadêmicos, hoje, igreja está no foco, as relações sociais da igreja. Os pentecostais. Inclusive agora, está sendo transmitido, eu vou falar. Inclusive agora já estão pensando sobre a relação da igreja com o crime organizado. Os traficantes de Deus, os traficantes evangélicos. Vocês não tinham ouvido falar nisso? Eu fico muito contente por estar trazendo essa informação para vocês. E ao mesmo tempo pedindo que vocês orem por isso. Porque há um risco disso escalonar para uma guerra religiosa, que são as guerras mais desastrosas ao longo da história. Quando as guerras assumem um discurso religioso, elas costumam ser danosas. Porque quando se trata de fé, é comum que se defenda com todas as forças. Mas já tem isso. Não é segredo, já foi noticiado nas redes de TV aberta. Hoje, existem segmentos do crime que levam os fuzis para serem ungidos. Ora, é o território santo. Eu não duvido que já tenha oferta e dízimo. Oriundo do crime. As coisas nem sempre são tão simples como a gente percebe. Então a igreja hoje é um laboratório de relações sociais. Porque parte de nós aqui temos a igreja não como um anexo da nossa vida. Isso é nobre. A igreja não pode ser um anexo da nossa vida. A igreja tem que ser algo principal, porque nós somos parte dela. E boa parte do tempo de vocês é vivido aqui, sim ou não? Vamos lá, pega esses 10 dias de congresso aqui. Quantas horas vocês passaram aqui? Muito tempo? Muito tempo mesmo? Então a igreja é um laboratório. A igreja é um laboratório de como lidar com superiores, com a hierarquia, com o princípio de autoridade. Independente do sistema governamental dela. Existe igreja que é mais estratificada, porque trabalha mais essa estrutura episcopal, e existe outras que trabalham mais uma estrutura congregacional. Mas hoje a igreja, a gente aprende de tudo na igreja. Até o que não é para aprender, muitas das vezes tem crente que aprende. E tem crente que só aprende o que não é para aprender, porque o que é para aprender ele se faz de surdo. Esse é um grande desafio para todos nós. Jesus, quando provocado sobre aqueles que o arguiam, dada a ineficiência de saber muito e praticar pouco, eu até conversava esses dias numa resenha muito boa com o Michel e com o pastor Reiner Filho sobre alguns termos que a gente costuma usar, como por exemplo ortodoxia, e isto é muito caro para todos nós, o valor da doutrina verdadeira, mas a gente esquece da ortopraxia, porque não basta você saber, você tem que praticar, e saber e não praticar não adianta de nada. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito da saúde. Existe inclusive uma seita, eu vou afirmar assim, já estão dizendo que não é mais, mas existe uma seita que tem usado essa estratégia aí. É um dos segmentos religiosos que mais tem crescido no Brasil e no mundo. Vou me reservar ao nome, mas eles geralmente, quando abordam as pessoas, eles abordam com a cartilha de saúde. Cuidar da saúde. E aí a pessoa se interessa por aquilo. Aí ele começa a mostrar os fundamentos bíblicos daquele cuidado. E aí evangeliza. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que nós vamos prestar conta pela forma como cuidamos do corpo também. Mordomia do corpo. Inclusive receberemos galardão pela forma como cuidamos do corpo.
Quando Paulo diz sobre o templo do Espírito, Paulo está falando inclusive do corpo. Quando ele diz, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá, há pensamento divergente, ele está falando do corpo. Portanto, esse invólucro carnal, essa estrutura de barro, precisa ter a sua atenção. Aí eu vou me incluir. Todos nós sabemos que o sedentarismo abrevia os dias de vida, provoca doenças, mas a gente continua no sedentarismo. Sim ou não? Você sabe que tomar muita Coca-Cola vai lhe adoecer. Mas você toma mesmo assim. E se acha o mais santo de todos. E de fato é tentador, porque é bom. Não é ruim, é gostoso. E aí tem a zero para enganar, dizer que não faz mal, mas... Churrasco sem Coca-Cola não presta, olha aqui. É bom. Mas as pessoas que estão no inferno não foram para o inferno porque faziam coisas que não gostavam. Elas faziam coisas que gostavam. Pesado, né? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou para o inferno por causa que tomo Coca-Cola? Nem precisa ir. Basta uma doença braba que você já vai sentir a antessala do inferno. Quando tiver de enfrentar a saúde pública do país. Quando tiver assim com a diabetes, com a gastrite ruim, no pico, aí chegar lá no pronto-socorro e levar um chá de cadeira de 5 horas. Aí você vai dizer, que miséria, eu bem que poderia ter cuidado antes de chegar a esse estágio. Eu não falaria isso, o Espírito está me direcionando. Não estava aqui. Como que você sabe que algo lhe faz mal e você continua fazendo? Eu estou falando de coisa simples, porque há um outro problema. Nós somos seletistas no julgamento dos pecados. Não é? Mas não é pecado contra o corpo, não é pecado para a morte. E a gente faz essa sedimentação para escapar. Não são pecados contra o trono, são pecados contra o corpo. Pecados contra o trono são gravíssimos. Pecado de rebelião, mas pecado, tanto faz, Jesus perdoa. A questão é que o perdão de Jesus não extingue as consequências. Ninguém fica isento das consequências dos pecados, nem mesmo daqueles perdoados. Irrevogável, não é? Lei da semeadura, acoplada com a lei da colheita. Se você plantar, você vai colher. Diga para alguém aí, se plantar, colhe. Ainda tem algo mais grave ainda. É que se você plantar 3 caroços de milho, você não colhe só 3 caroços de milho. Porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Não existe colheita igual à semeadura. Toda colheita é maior do que a semeadura. Amém sim ou amém não? Estou falando do corpo. A gente poderia falar no corpo, do físico, das emoções. Administrar as mordomias que o Senhor nos confia, dormir, se alimentar bem, se exercitar. Pastor, Jesus não fazia isso. Você caminha o tanto que Jesus caminhava? Só
todas as cidades e aldeias, a pé. Os discípulos também, comendo bem, peixe, mel, não tinha inflamação no corpo, era mel de sobra com peixe. O pão não era o de hoje, de trigo processado. Portanto, não basta você receber a informação essa tarde, você tem que praticar. Você tem que praticar. Detalhe, o seu estilo de vida é uma mensagem. Vamos lá, seu estilo de vida é uma mensagem. O seu filho não vai aprender o que você fala, o seu filho vai aprender o que você faz. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Não adianta se o seu discurso é moralista, se o seu discurso é muito ajustado, se o que você faz é averso. Você diz para o menino, menino, te cuida. Tu vai adoecer, e o menino olhando para você. Comendo mal. Pastor, é porque a coisa está cara. Mas quem foi que disse que para comer correto precisa comprar o que é caro? Eu estou falando que o resultado é oriundo da aplicação da instrução. Bíblia! Quem tem 10 anos de crente aqui já? Levanta a mão. Quem tem 20 anos de crente? Quem tem 30 anos de crente já? Já deve ter lido a Bíblia assim umas 200 vezes, vocês, com 30 anos de crente. 58 anos de crente. Do Gênesis ao Apocalipse, grifado. Quando vocês terminar aqui, uma hora de oração. O pessoal hoje quer pregar olhando na internet uma mensagem de 5 minutos. A gente, muito obrigado pelo seu testemunho. Enriquece, porque nós temos aqui um exemplo vivo entre nós. 58 anos de fé, Bíblia revisada do Gênesis ao Apocalipse, com a devoção, regado com a oração. Oração hoje se tornou coisa estranha para crente. Bíblia só se escuta quando faz a leitura oficial na igreja. Se fizer uma gincana na igreja, proponho isso, faça uma gincana sobre conhecimento de texto, sobre abrir a Bíblia. Nós ainda hoje temos obreiros, presbíteros, que quando diz assim, abre a Bíblia no livro do profeta Naum, Sofonias, Miqueias. Aí ele vai lá no Gênesis, ou então corre lá no sumário, olha direitinho, rapidinho na Bíblia, e vai na página. Abra aí, na carta a Filemon. O que é isso? Filemon? Filemon, o que é isso? Como que nós viveremos abundantemente? Não é falta de instrução não, irmão, é falta de prática. Você nem precisa saber muito. Pega o pouco que você sabe e coloque em prática para ver a revolução que vai acontecer na sua vida. Então é sobre isso que Jesus está tratando. Não adianta vocês saberem muito, ouvirem muito. Vocês têm que praticar. Aí Jesus disse assim, eu vou ilustrar isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês, a partir de 2 exemplos, o que é praticar as minhas palavras e o que é não praticar as minhas palavras. O resultado fim é diferente de quem pratica e de quem não pratica. E ele começa fazendo uso de um juízo. Porque o que o Senhor está falando aqui a Ezequiel no capítulo 33, versículos 32 e 33 é, o povo não quer te ouvir. Aliás, o povo não quer colocar em prática o que você diz, acha bonitinho, acha legal. É como se vai para o seminário, aplaude, acha, glorifica, exalta, mas quando sai daqui, esquece tudo. Mas eu vou lhe dizer, Ezequiel,
que está chegando o dia em que este povo será colocado à prova, e eles se lembrarão e dirão: houve um profeta entre nós. Eu tenho ouvido isso da igreja que pastoreio. Às vezes Deus está usando alguém com a palavra rema, palavra direcionada. Porque tem gente que pensa que profecia é só chegar para alguém e dizer assim: eis que eu te digo, e tá. Não, às vezes a profecia aqui, ó. Está pregando, o Senhor está falando, mas alguém não está percebendo. Aí dias depois acontece uma situação, e eu já ouvi alguém dizer: bem que Deus falou naquele dia, bem que Deus nos avisou. Então, Jesus estabelece na sua instrução, de maneira exemplificativa, 2 exemplos com 2 fundamentos distintos. E aí ele usa essa ideia de alguém ser julgado, no fim das contas, por não obedecer as palavras destinadas. E um detalhe, e isso é corroborado com vários estudiosos, de que nenhum judeu fosse da escola de Hilel ou de Shammai, nenhum judeu falava com tanta autoridade como Jesus. Nenhum judeu reivindicou para si tanta autoridade como Jesus, porque todas as vezes que um rabino falava, ele se utilizava da autoridade da lei ou dos profetas. Citava Moisés. E Jesus, qual era a autoridade que ele se utilizava? Eu falo a vocês é porque eu recebi do meu pai. Aí os judeus endoidavam. Quem é teu pai? Deus. Mas tu te acha mesmo? E como ele e o pai, ele disse: era um, eu e o pai somos um. Portanto, o que ele está dizendo, as palavras que falo são de mim mesmo, porque eu e o pai somos um. Quem está me entendendo até aqui diz amém. O contexto aqui, meus queridos, nos apresenta a Palestina como uma terra muito árida. Mas mesmo em sua aridez, de tempos em tempos, de épocas em épocas, caíam chuvas pesadas que formavam torrentes caudalosas e vadios ou vales, não é? São barrancos formados pelas enxurradas. E aí despencavam ao longo de todos os declives, encostas e montanhas. E é importante, do ponto de vista da história de Jesus, observar que nenhum construtor foi criticado pela infeliz escolha do local de edificação. A ideia aqui não é essa. Não se critica aqui pelo terreno que se escolheu para construir. Se critica aqui pela forma como se construiu. De maneira que cada localização parecia segura até que as tempestades chegassem. Cada casa parecia suficientemente resistente. E é sempre assim. Tudo parece muito firme até que seja colocado à prova. Alguém olha, fulano é crente, é muito crente. Vamos testar essa crença. Vamos colocar à prova. E nem tudo o que parece é. Nós percebemos a consistência da nossa fé quando somos submetidos a provações. As nossas convicções são testadas quando somos submetidos às provações. Aí a casa é edificada, é linda, fachada linda, portão, telhado, tudo de qualidade. Acima da superfície, tudo de qualidade, e abaixo da superfície. E o desafio aqui abre atenção, o desafio o que está abaixo da superfície.
A qualidade do que está abaixo da superfície é tanto quanto aquilo que está acima da superfície. O que se dedicou para a construção acima da superfície é o mesmo que se dedicou para a construção abaixo da superfície. Na Palestina, assim como na vida, somente a habilidade de sobreviver às tempestades revelará a qualidade de uma construção. E não se engane, a vida com Cristo não nos isenta de adversidade. Eu tenho asco, eu tenho rejeição, eu tenho problemas graves com esse evangelho mentiroso, que ilude as pessoas, que diz assim: venha e pare de sofrer, aqui vai dar tudo certo. E a pessoa entrega a vida a Cristo, ela continua adoecendo, ela continua morrendo. Não que uma pessoa morra mais de uma vez, no sentido físico. Continua sofrendo perdas. Portas se fecham. O pastor Genival falou aqui que ficou de pendurado no Serasa, um homem de Deus de oração. Porque caminhar com Cristo não nos isenta das aflições desta vida. Não nos isenta das aflições dessa vida. Eu incorreria aqui na pergunta que vou fazer de ter que desmentir alguém, mas vocês certamente são homens verdadeiros, vocês não vão mentir. Alguém aqui que não sofre entre nós? A gente já nasce sofrendo, gente. Já nasce sentindo dores para respirar na maturação do pulmão. Ah, pastor, então por que servir a Cristo? Ora, pergunte Paulo, ele vai lhe dizer: se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui está o X da questão, é que a jornada de fé, a caminhada com Jesus, diz pouco a respeito desta vida, e diz muito mais a respeito da vida vindoura. E o que desfrutamos aqui é um antigozo daquilo que viveremos intensamente. Tem culto que a gente diz: não queria que acabasse. Isso é só um pouquinho daquilo que você vai viver na eternidade. É só uma degustação para você ficar firme na fé e dizer: não perco isso por nada. Glória seja dado o nome do Senhor. Então vamos pensar sobre a ilustração daqueles que são firmados na rocha. Apostila aberta, todos? Vamos lá. O primeiro construtor é demonstrado aqui como um homem previdente e cauteloso. Não tem pressa para construir. Não tem pressa para construir. Ele compreende que o tempo bom e sem nuvens não durará. Ah, mas o tempo está tranquilo. Vai ser sempre assim? Não será. Chegará a estação das chuvas, trazendo inundações e desastres. E o que é que ele faz ao prever isso? Ele cava. E afunda mais e mais, até que por fim toque o fundo rochoso. Alguém está passando, está dizendo: para que isso? Olha o tempo, não é tempo de chuva. E ele está dedicado a lançar fundamentos. Lança fundamentos, aí está firmado na rocha, firmado na palavra. Ele não se contenta com a superficialidade, porque ele entende que o fundamento só se encontra na profundidade. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que se contenta com a superficialidade, e outros dizem: eu vou me aprofundar. Na forma cristã existem muitas maneiras de fazer isso, mas vamos pensar ainda sobre a dinâmica desse construtor.
Ele prevê que o que está vivendo não será para sempre. Eu penso isso, vou até aplicar aqui, do aspecto cotidiano e prático da nossa vida, na área da administração. Você começa a ganhar um salário um pouco melhor. Aí a primeira coisa que você faz é subir as suas despesas fixas. Despesa fixa. Da noite para o dia aconteceu alguma eventualidade. Meu Deus, e agora? A casa caiu. Literalmente. Porque você não é gastou mais do que ganha. Não, isso aí já é morte. Gastar mais do que ganha já é morte, já pode sepultar. Se você gastar tanto quanto ganha, já está na UTI. Você tem que gastar no máximo 60% do que ganha. Eu não sou economista. Isso é princípio de administração. Coisa básica. Pastor, mas isso não é para mim. Então vá aprender com José. O que foi que José fez? No tempo das vacas gordas, das espigas cheias. Celeiro. Quando chegou a crise, não tinha só para o Egito. Tinha para todos quantos desciam lá. E o Egito fez o quê? Fortuna em tempo de crise. Você sabia que é possível, às vezes, em tempo de crise, você viver bem? Se você, na época da fartura, administrar. Esses dias eu ouvi alguém dizendo sobre o período da pandemia, meu Deus, foi uma quebradeira. Aí alguém disse assim, mas você sabia que teve gente que enricou e ficou milionário na pandemia? Por causa da oportunidade. Eu supervisionava uma congregação em Fortaleza. E aí, teve uma crise, um momento difícil do país. E tinha um presbítero que era mototáxi. O período de inverno chegou e eu disse, como que você se vira no período do inverno? Deve ser difícil essas crises. Aí ele me disse assim, pastor, um dia eu estava na praça e Deus falou comigo. E como foi? Estava lá na praça, na moto, chuva, quem é que vai querer andar de mototáxi na chuva? Aí eu disse, meu Deus, que crise. Aí Deus falou comigo assim, tire o S da palavra crise. Se tirar o S da palavra crise, fica o quê? Fica o quê? Eu disse, e aí? Ele disse, Deus me disse, seja criativo. Eu comecei a fazer contratos e depender pouco de pessoas que... E ele começou a criar algumas coisas, algumas situações. Oferecer uma capa de chuva. Ele disse, pastor, eu lhe garanto que no período em que todo mundo está piando na crise, é o melhor momento para mim. Saber administrar as crises, ou o que se tem em tempo de crise. Diga para alguém aí, não gaste tudo no tempo da bonança. Vocês queriam as mulheres aqui com vocês, né? Mas elas estão assistindo. É só pedir ali a mídia para fazer o recorte. Não gasta tudo. Glória seja dado o nome do Senhor. Tem que administrar. Lança fundamento. Vai demorar um pouco mais, não tem problema. Aí eu queria subir de classe. Não quero ser da classe emergente, eu quero. Aí você começa a conviver com pessoas que ganham um pouco mais, que se estabilizaram na vida, mas demoraram para isso. Aí você quer chegar a um toque de mágica ao nível que ele chegou, às pressas. Só que ele tem fundamento e você não tem, você está surfando na onda. Aí você quer vestir como ele veste, andar, comer como ele come, frequentar os restaurantes que ele frequenta. Não dá, varão. Lança fundamento primeiro. Lança a base. Ô pastor, mas é tão ruim. Mas vai ficar pior se você se iludir
achando que essa boa fase dura para sempre. Assim como as boas fases não duram para sempre, as fases ruins não duram para sempre também. Detalhe, se você for prudente. Porque tem gente que está na prova há 20 anos e você chega para ele e pergunta: ei, irmão, como é que está? Pastor, está ruim demais. Ô prova, ô luta. Meu amigo, tu jogou pedra na cruz, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Que karma é esse na tua vida que não há poder no nome de Jesus para expulsar? Porque a permanência, a demora na aprovação, e Deus aqui estabelece tempos e estações, e age de acordo com os seus propósitos, e a soberania converge com a responsabilidade de uma forma que nem sempre não conseguimos explicar. Mas pense bem, tem muita gente por aí culpando a Deus por aquilo que Ele está fazendo. E dizendo: não, Deus me colocou nisso aqui. Eu só posso sair quando Deus disser, está determinado. E Deus dizendo: eu tenho nada a ver com isso, eu te dei o pão e a semente, criatura. Tu comeu o pão e a semente. O que é que tu deveria fazer com a semente? Semente ninguém come, semente planta. Pergunte aí esse irmão que está do seu lado: comeu o pão e a semente? Semente é para plantar, semente é para ofertar, é para administrar, é para cuidar. Não come a semente, que vai dar errado. Aí Deus vai dizer: eu te dei o pão, a semente, criatura, tu comeu tudo, até as cascas, e tu já está aqui de novo. E Deus é generoso, age com a sua misericórdia, mas lance fundamentos. Fundamento leva tempo, estabilidade leva tempo. Então vamos lá. Sobre este constrói um fundamento, edifica a casa e demanda tempo, dedicação, esforço, investimento. Enquanto muitos estão construindo para cima, alguém está construindo para baixo. Não tenha pressa de se apresentar. Não tenha pressa de ser visto. Isso é tolice, isso é bobagem. Esse conceito, né, de felicidade aos moldes capitalista, né, que você tem que se aceitar. Você não precisa estar provando nada para ninguém. Você não precisa estar provando nada para ninguém. A ostentação é pecado. Fique em paz. Não se aflija pelo que não tem. Celebre pelo que tem. Porque quando você se aflige, você inclusive afeta também a sua casa e a sua família. Eu estou falando aqui de família, de casa, de recurso financeiro, mas igreja também. Você sabia que tem pessoas que se afligem porque queria ter um cargo que não recebeu? Tem isso na igreja. Nosso irmão falava aqui, que ouviu uma palavra e disse: Senhor, não quero nunca deixar de ser diácono. Quem dera que todos fossem assim. Porque tem uns que dizem assim: eu nem era para ser diácono. Era para ter passado direto para presbítero, porque eles querem agora, é querubim, é patriarca, é vice-deus, é qualquer coisa desse tipo. Tem deles que chega na igreja e diz: aqui não dá mais para mim, porque aqui só tem consagração, até pastor, eu preciso de algo mais. Onde é que tem apóstolo por aí? Aí vai. Não se aflija, construa fundamentos, lance fundamentos. Eu falava ontem que eu vou agora para 25 anos de ministério. Eu fui separado a cooperador com 14 anos, com 17 anos eu fui separado a diácono. Minha primeira congregação eu supervisionei, eu tinha 17 anos de idade. Eu lembro que a minha primeira agenda que eu atendi, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Eu rodei parte desse país como diácono. E aí, quando eu chegava em algumas igrejas, as pessoas queriam me consagrar pastor de todo jeito. Eu disse: vá de retro. Não precisa disso não. A
Ao longo da história houveram grandes avivalistas que nunca sequer aceitaram ordenação pastoral, porque para eles ser mensageiro era suficiente. Quem está me entendendo diz amém. Então lance fundamentos. Então eu quero ser pastor evangelista, sem fundamento nenhum. Eu conheci um caso, meu Deus, está sendo transmitido. Quando eu chego lá, os obreiros geralmente fazem uma reunião comigo, pastor, de novo. Eu disse, vocês me ajudam a pregar pelo Brasil, são o meu laboratório. Óbvio, o caso foi específico. Eu estava uma vez numa doutrina, um presbítero recém-consagrado, e eu disse assim, ordena que os irmãos participem, na ceia, ordena o pão. Aí ele pegou o microfone e disse assim, está autorizado, pode comer. Aí os outros olharam para mim, eu fechei os olhos, eu falei, olha, fui eu que consagrei essa criatura, eu tenho que... E aí você vai ouvindo coisas desse tipo. E às vezes a gente separa alguém, às vezes não é nem porque a pessoa está pronta, é por necessidade. Rapaz, tem um lugar ali, rapaz, não tem quem queira ir. E quem quer ir é quem menos preparo tem, manda. Vai para lá. Eu lembro que quando eu cheguei no campo, que sou pastor, eu vi algumas coisas assim, chamei o irmão zangado. Meu irmão, o que é isso e tal? E ele disse, pastor, me perdoe. É porque aqui a gente aprendeu, foi na tora. Na tora, como assim? Foi, bota lá, faz. E como é que é? Não sei, faz e aprende. A Assembleia de Deus, em razão do protagonismo dos leigos, por muito tempo trabalhou assim. Hoje a gente tem seminários, aprendizado. Mas não viva insatisfeito com aquilo que não recebeu. Celebre pelo que recebeu. Se alegre com o que recebeu. Construa, não importa o quanto isso demore. É melhor demorar e quando chegar alguém olhar e não contestar, do que acontecer alguém olhar e dizer assim, censurar. Faça jus. Eu falei aqui na outra ocasião, que falei no evento que falei para obreiros aqui, seja o melhor da sua linha. Olha, eu sou diácono, não sou presbítero. Tem muitos presbíteros, agora é diácono. Faça que nem Estevão. Estevão transbordou tanto em virtude como diácono. Transbordou tanto como diácono, que a Bíblia registra, e nós não temos um outro diácono pregando uma mensagem como a mensagem do Estevão. Estevão, inclusive, pregou mensagem que presbíteros não pregaram. Tem apóstolos na Bíblia que não têm mensagens grandiosas registradas como Estevão. Você está entendendo que não é o cargo, que não é o título, é o fundamento, é a base, é a palavra. Você precisa ter palavra. Se relacionar com ela. E aí, eu já vi gente assim que você fica, Jesus, não deixa eu pecar não. Gente ostentando títulos, sim ou não? Tem pessoas que ostentam títulos. Não é? Chega assim, ostentando, aí você fica olhando. Rapaz, é isso tudo mesmo. E tem uns que ainda diz assim, pela graça de Deus. Olha, pela misericórdia, irmão, eu sou tudo isso aí. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos avançar. Na explicação da parábola, Jesus, meu Deus, é para terminar 5 horas, deixa eu correr. Na explicação da parábola, Jesus salienta que o sentido figurado do que o primeiro construtor faz é o seguinte: ele representa todo aquele que vai ao Salvador, ouve as suas palavras e as leva a sério. Põe em prática tudo que Jesus ordena, porque pôs sua confiança nele
essa pessoa está edificando sobre o verdadeiro fundamento, o que se apoia na rocha, Cristo. E aí chega o dia da prova, começa a estação das chuvas, os montes começam a descer ribeiros, unem-se e formam uma torrente profunda, veloz e furiosa. Ela choca-se com violência contra a casa do primeiro construtor. Não obstante, as águas impetuosas e turbulentas não conseguem nem mesmo movê-la. Ela resiste à tremenda força da torrente devastadora. Quando a violência dos elementos passa completamente, ali está a casa, nem um pouco abalada depois do rude tratamento recebido. Qual é a razão? Foi bem construída e tem o seu fundamento sobre a rocha. Assim também é para todos, inclusive para todo ouvinte do Evangelho. A prova ou a crise vem em diversas formas e de maneira diferente. Provas, tentações, perdas, mortes, o juízo final. Muito vem de forma dramática e repentina, mas você permanece. A sua casa permanece, porque tem fundamento na rocha, que é Cristo, tem fundamento na rocha, que é a palavra, o verbo de Deus, o logo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não teme crise, não teme o futuro, não teme a adversidade, porque sabe em quem está, sabe em quem permanece. Levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Firmados na rocha. Por outro lado, Jesus também traz o exemplo daqueles que são firmados na areia. O segundo construtor edifica sobre o cascalho solto. Considera desnecessário qualquer tipo de fundamento. É alguém apressado. É alguém não previdente, que não considera as crises. Sequer ouve a voz do Espírito, não é sensível a previsões do que pode acontecer, considera desnecessário qualquer tipo de fundamento e parece crer que o dia ensolarado e radiante nunca vai passar. Mas o dia mau chega, e chega para todos indistintamente. Isso está na economia da sua existência. O dia mau sempre chega. Por isso Paulo instruiu para que nós nos preparássemos, nos fortalecêssemos, considerando que o dia mau pode chegar. Este construtor que constrói sob a areia, representa o homem que segue os ditames de sua própria vontade pecaminosa. Ouve as palavras de Cristo, mas não põe nele a sua confiança. É compreensível que não seja necessário nenhum esforço especial da torrente enfurecida. Nem precisa uma crise muito grande. Já viu que tem gente que fica desesperado com coisas pequenas e minúsculas? Isso mostra o quão raso é o edifício dele. E aí, ao chocar-se contra a segunda casa, para derrubar as suas paredes e arrojá-las na areia e no cascalho sobre o qual foi erigido, qualquer tempestade logra êxito. Como grande estrépito, a casa do homem insensato caiu na água e foi arrastada, deixando destroços do desastre espalhados por toda parte. A ruína da casa foi total. Dobre a sua atenção. Enquanto eu preparava esse conteúdo, eu me percebi guiado por uma palavra de profecia para essa igreja. A ruína que aguarda os que estão edificando simplesmente sobre a terra ou sobre a areia, cuja casa carece de fundamento, é descrita no final do sermão. Provavelmente com o propósito de impressionar a mente dos ouvintes e de todos que depois entrariam em contato com essa importante mensagem, que sua reação ante as palavras do Senhor tem significado por toda a eternidade. E a ideia aqui não é de você viver assustado, com medo do que possa acontecer. A ideia é: viva intensamente em Deus e lance fundamentos, para que quando a crise chegar, você sobreviva, você resista, você permaneça.
Quando as tempestades chegarem, será eliminado o disfarce daquele que diz que tem fé, daquele que diz que conhece a palavra e conhece a verdade, daquele cujo compromisso é meramente intelectual e que de se intrometer no cristianismo desde que não seja forçado a levá-lo muito a sério. Tem muita gente que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Tem muita gente que está na igreja, mas não foi enxertado na videira. Tem muita gente que até frequenta culto, mas ainda não é discípulo de Jesus. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Todos aqueles que rodeiam, de repente entenderão que Deus sabia o tempo todo em sua afirmação de pertencer a Ele, em sua afirmação de que pertencia a Ele, mas essa afirmação era vazia. As tempestades da vida chegarão, mas quando isso acontecer, o relacionamento que construímos com Jesus Cristo nos permitirá sobreviver e triunfar. Glória a Deus. Escolha alguém, por favor. Esteja perto dessa pessoa. Diga para essa pessoa: as tempestades da vida chegarão. Olha aí para ele, vamos, diga: as tempestades da vida chegarão. Mas quando isso acontecer, seu relacionamento construído com Jesus lhe permitirá triunfar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplico e finalizo. Cada pessoa é um construtor, porque viver significa construir. Sim ou não? Nós estamos construindo, estamos sempre fazendo alguma coisa, sempre edificando alguma coisa. Segundo, só há duas classes de construtores, não três e nem mais. Há construtores previdentes e sábios e construtores insensatos. Quem é você? Pergunte para si mesmo: quem sou eu? Eu sou um construtor sábio ou sou um construtor insensato? Detalhe, gente, nós temos o auxílio do Espírito Santo. O ímpio lá não tem. Difícil dizer para o ímpio ser um bom construtor, um sábio construtor. Ele não tem o Espírito Santo, ele não conhece. Mas você tem o Espírito Santo. Você conhece ele. E ele fala com você. E ele diz: vai por aqui, faz aqui, constrói aqui, edifica aqui, demora um pouco mais aqui. Dobrou o joelho, orou 30 minutos, vou levantar. E ele diz: fica um pouco mais. Demora um pouquinho mais. Está lendo a Bíblia, olhou, leu, levantou, disse: fica um pouco mais. Quero lhe dar reservas para o tempo de crise que está chegando. Glória a Deus. Eu vou por aqui, vou pegar esse caminho. O Espírito Santo não vai. Eu não estou aqui provocando nenhuma neurose, nenhum misticismo para você ficar. Não, tem coisas que é de responsabilidade nossa, mas o Espírito Santo nunca nos falta. Nunca nos falta. Edifique sob o fundamento, na orientação do Espírito Santo. Quem é você aqui? Você é um construtor previdente, sábio, sensato, ou é um construtor insensato? Terceiro, o construtor sábio ou sensato edifica sua casa, isto é, sua vida sobre Cristo, a rocha sólida. Séria e sinceramente empenha-se em oração para regular sua vida em harmonia com as palavras de Jesus, segundo revelado nas Escrituras. O construtor insensato segue seu próprio caminho, mas o sábio abre mão do seu próprio caminho para seguir o caminho que Deus estabelece e propõe para nós. Aleluia. Qual é o caminho que você vai seguir? Quarto, abra o ouvido, abra o coração, escute o que eu vou lhe dizer. A hora da crise é inevitável. Ninguém pode escapar dela. Ah, mas eu sei muito Bíblia, eu oro muito.
sou muito crente, tenho muitos dons, olha, eu sou poderoso. Você pode ser quem for. Você não escapa da crise. A crise chega para todo mundo. Ela é inevitável. Ninguém pode escapar dela. Resultado é irrevogável. O construtor sábio verá que sua casa sequer se moveu ao ser açoitada pela torrente impetuosa. Mas a casa do construtor insensato imediatamente veio ao chão. Eu quero que você dobre a sua atenção aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Se hoje você tivesse de lidar com a crise, com a tempestade, com a grande adversidade, quais seriam os resultados? Você permaneceria de pé? Sua casa ruiria? E assim, às vezes está tudo muito bem na família, até aparecer uma crise financeira que expõe coisas que você não sabia que tinha. Meu Deus, eu não sabia que era tão frágil nessa área, não sabia que era tão fraco nessa área. Assim também como a crise pode revelar o quão forte você está. Eu lembro, vou contar isso em primeira mão para vocês. Vídeo Baturité, vamos lá. Terminou um culto, e um diácono que tinha aspiração pelo presbitério me procurou zangado, muito chateado. E aí ele começou a falar comigo uma série de coisas, eu ouvindo, sim. Lá para as tantas ele se zangou com a minha tranquilidade, com a minha calmaria. Aí ele disse: olha, você não prega nada não. Amém, glória a Deus. Você não sabe de Bíblia não. Você não sabe de nada, você não conhece Bíblia não. Ô irmão, ore por mim para Deus me ajudar, me ensinar. Eu pensei que ele ia se acalmar com isso. Ele levantou, mudou a feição assim, e aí começou a desferir uma série de palavras. Você não é de Deus não, você é do diabo. Valei-me Jesus. Eu pensando que eu era teu. E falou isso e foi. E nesse dia, terminou o culto, poucos obreiros tinham ficado. Aí ele saiu. Aí um obreiro chegou para mim e disse: pastor, como é que o senhor aguentou tudo isso? Eu? O que foi que eu aguentei? Aí ele começou a dizer o que o obreiro... Pois ele disse tudo isso mesmo comigo. Eu lembrei das palavras de um pregador que me trouxe o consolo. Eu disse: eu sou pior do que o que ele diz. Ele disse tudo isso aí, tirando o fato que eu não sou de Deus, eu sou do diabo. Eu preciso conhecer mais. Quando alguém diz que eu não conheço Bíblia, eu disse: ô Jesus, eu vou ler mais. Quando alguém diz assim, não prega nada não, eu disse: ô Jesus, me ajuda a pregar, para edificar o povo. Eu recebi ano passado em nossa igreja a irmã Lídia. Inclusive esse irmão que disse isso saiu. Passou um tempo na igreja. Quando foi semana passada, ele bateu a porta da minha casa: pastor, eu preciso voltar, não tem outro lugar não. Olha, me perdoe, eu andei por aí, encheram a minha cabeça, mas hoje eu ando na cidade e o senhor é um homem de Deus, eu tenho que ficar aqui mesmo, me aceite. Olha, me deixe ficar só sentado lá no... Só me aceite lá, nem que seja sentado no chão. Eu disse: ô meu irmão, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Não quis nem esticar a conversa. Vai que eu estou na carne naquele dia, né? Recebi a irmã Lídia Fernandes. E ela, eu considero a Lídia como uma das últimas generalas de Deus dessa nação. Amiga do amigo. E eu fui deixar ela no hotel e ela falou alguma coisa. Eu disse: não diga isso não, que a senhora me ofende. E ela é uma mulher já nos altos, quase 80 anos, virou para mim, pastor René, e disse: você ainda não morreu? Eu na direção do carro tomei um susto. Fiquei olhando para ela,
Porque uma coisa é alguém falar na autoridade da carne, outra coisa é falar na autoridade do Espírito. Ela disse: quem já morreu não se ofende. Eu aprendi aquilo. Aprendi. E eu entendi o porquê que ministério é uma jornada para a morte. Por isso Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A gente tem o coração fértil para ofensas e infértil para boas sementes, para a palavra. Faça com que o seu coração seja infértil para aquilo que é improdutivo. O que não me leva a produzir não vai ter vida aqui. Agora, o que for palavra, semente de vida, vai ter acesso ao meu coração. Jesus, quando falou sobre a parábola do semeador, disse exatamente que a boa terra que recebe a semente é o coração de quem ouve a palavra e pratica, e por isso frutifica. Pergunto de novo: se a crise hoje se abater sobre a sua casa, quais serão os resultados? Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Se a crise hoje se abater sobre a sua casa, quais serão os resultados? Fica de pé ou cai? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: fica de pé ou cai? Eita Jesus. Isso aqui não tem a ver com confissão positiva. Não, fica de pé. E eu, pastor, eu me garanto. A garantia é se o fundamento está em Cristo. Vamos sintetizar aqui. Explica isso aí, pastor. Essa parábola, em formato de parábola, ilustração, Jesus está dizendo, sabe o que? Se você me ouve e não coloca em prática o que você me ouve, você é essa casa que o fundamento está na areia. Entendeu, irmão? Estou desenhando aqui, bem miudinho para você entender. Que eu não vim aqui alvoroçar vocês, não. Eu vim comunicar a palavra. Eu sou pastor de igreja, eu vou voltar para a minha igreja, continuar doutrinando. Não tenho nenhum compromisso se você vai se alegrar, pular, chorar, nada. Há muito tempo eu já me autonomizei disso. Minha preocupação é com os efeitos que esta palavra terão na sua vida depois disso aqui. É com o resultado, não imediato. Porque quem testemunha e produz gozo e alegria no seu coração é o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. E não vou roubar os atributos dele para mim. Nem conseguiria. Porque eu parto do pressuposto de que se a palavra não lhe alegrar, nada mais lhe alegra. A menos que você esteja entorpecido e tenha se transformado num crente que largou o genuíno alimento pelas guloseimas deste mundo, inclusive guloseimas religiosas e espirituais, sem fundamento nenhum. Se a palavra não fizer em você e não for semente no seu coração, nada serve. Vai de novo a minha pergunta: fica de pé ou cai? E o que lhe mantém de pé é praticar as palavras de Jesus. Agora você só pratica o que conhece. Você só pratica o que sabe. Como é que tu vai praticar as instruções se tu não ouve Jesus? Nunca leu Mateus 5. Nunca ouviu Jesus dizer, nunca leu quando Jesus mandou Pedro guardar a espada na bainha. Tem crente que vive com a espada desembanhada 24 horas. Nem Pedro ganha dele. Guarda a espada na bainha. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui.
cujo temperamento tem sido motivo de conflito dentro da sua casa. E Deus está dizendo: guarda a espada, fecha a boca, morde essa língua. Tu não precisas ter resposta para tudo. Segue a instrução do Senhor e você vai ver o que é que vai acontecer dentro da sua casa. Aleluia. Isso é palavra de conhecimento. Isso é dom exercido do púlpito desta casa. Você está entendendo o que Deus está lhe falando? Pratique as palavras de Jesus. Haverá uma revolução na sua vida. A tempestade, no lugar de derrubar a casa, vai revelar o quão forte você está. Porque o resultado é inverso. Enquanto a casa que não tem fundamento, a tempestade derruba, na casa que tem fundamento, ela só revela o quão forte você está. Quanta gente já se foi, passou na nossa frente, cresceu, tomou destaque, você olhou, pegou distância de você. Lá na frente você encontrou as ruínas, os restos daquilo que foi um dia. E você permanece do passo da ovelha. Aleluia. Permanece. Esta é a palavra de Deus. Permanece no firmamento. Permanece no fundamento. Vê a sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor. Em instantes eu passo o microfone a quem é de direito. Senhor, Tu estás neste lugar. Aleluia. Se você entendeu a palavra, o Espírito Santo testifica em seu coração e produz gozo na sua alma. O Senhor está dizendo esta tarde que haverá resultado. O Senhor está dizendo que haverá resultado. Glória seja dado o nome do Senhor. A casa, mesmo debaixo de crise, não terá sua estrutura comprometida. Perceba que Jesus não está dizendo que não vai ter crise. Vai ter crise, mas a estrutura não será comprometida, porque está fundamentado na palavra. Abra sua boca para adorar o Senhor. O Espírito que me move e que fala pela minha boca é o mesmo que produz gozo no seu coração. A semente foi lançada. Não sei se será hoje, não sei se será amanhã, não sei se será depois de amanhã. Talvez o vento já está soprando na sua vida. Talvez você entrou nesse congresso diante de uma grande adversidade, mas o Senhor está dizendo para você: firme, firme, permanece firme, permanece fundamentado na palavra. Vai cair a chuva, os rios vão transbordar, o vento vai soprar, vai bater contra as paredes, mas tem fundamento. Tem fundamento, o alicerce está na rocha. Não haverá dispersão. Não haverá dispersão. Eita. Às vezes essas crises são eventos naturais, circunstanciais, nos relacionamentos, mas às vezes isso é operação do diabo. Às vezes é Satanás que dá contra as paredes do teu edifício, da tua casa, mas você está firme. A rocha te segura. A rocha vai te manter de pé. A rocha vai te manter de pé.
pé. Agarrada em Cristo, a rocha, escute esta palavra, a rocha vai te manter de pé. Lembre-se disso quando você tiver de enfrentar uma crise. Lembre-se das palavras desse jovem pastor. O pastor pregou e disse que a rocha me manteria de pé. Eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé, eu vou permanecer. Fulano caiu, Beltrano caiu, eu vou permanecer de pé. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor, fortalecer a minha fé e a minha convicção. Hoje eu ouvi durante todo o dia uma canção que dizia: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ora mais, crente. O Senhor está te chamando para oração. O Senhor está te chamando para comunhão. O Senhor está te chamando para o particular. O Senhor está te chamando para comunhão. Ora. Deus está dizendo esta noite, esta tarde, para os varões, para os homens desta igreja: ora mais, ora mais, ora mais. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Levante a sua mão, abra a sua boca. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu te busco, tu te revelas a mim. Pai, tu te revelas a mim. O céu está aberto. Quando eu oro, o céu está aberto esta tarde. O céu está aberto sobre a Assembleia de Deus do céu. Seja batizado do Espírito Santo. Fale em outras línguas. Seja revestido do poder do Espírito. Recebe variedades de línguas.